Você está pensando em fazer uma viagem para fora do Brasil, seja uma mudança ou seja apenas de férias? Escolheu os Estados Unidos? Então tá bom. Então eu vou te passar algumas informações que são fundamentais para você entender esse processo, tá? Para não dar nada errado. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que pedir visto. O visto você tem que agendar e você vai solicitar para a embaixada ou consulado próximo da sua residência no Brasil, tá? E entenda uma coisa, o brasileiro, em geral, ele tem muita cultura do direito, né? Tudo é o meu direito e assim vai, né? Eu tenho o direito disso. Então lembre-se de uma coisa, o visto é uma concessão, não é um direito. O visto é uma concessão, não é um direito, tá? Então, você pegou seu passaporte na Polícia Federal e decidiu aplicar para um visto nos Estados Unidos, pagou todas as taxas, preencheu todos os formulários certos, chegou, agendou e o agente consular te chama para entrevista e faz perguntas para você, seja objetivo, responda de forma direta e objetiva e não minta. Por quê? Porque se ele perceber que você mentiu e que a sua intenção sua intenção ao entrar nos Estados Unidos é outra daquilo que diz o seu visto, ele pode simplesmente não conceder o visto. Vou dar um exemplo, você aplica para o visto de negócio. Você aplica para um visto de negócio, aí você chega para o agente consular e você diz que vai passear ou vai assistir um jogo. Isso não é negócio, isso é visto de turista. Então tenha em mente que você tem que declarar no formulário o que realmente você pretende fazer nos Estados Unidos, né? E na entrevista ele vai te perguntar referente a isso, tá? Ao visto que você aplicou, para te conceder ou não, tá? Pagou tudo, preencheu tudo, respondeu tudo, é garantia de receber o visto? Não. Ah, mas é o meu direito. Não é direito. De novo, o visto é uma concessão. O visto é de propriedade do Departamento de Estado, ele te concede ou não. Como o passaporte brasileiro é de propriedade do governo brasileiro. O governo brasileiro decide qual cidadão pode ter o passaporte ou não. Isso tem regras, tem normas internas, tem leis que deixa bem claro a quem pode ter passaporte ou quem não pode ter passaporte. A mesma coisa serve para o visto, tá? E não é porque você tem um passaporte brasileiro que a embaixada estando dentro do Brasil é obrigada a te conceder visto. Fica bem claro isso. Pagou tudo, teve o visto negado, não faz show na frente do agente consular, que isso pode piorar a sua vida. Ele pode colocar na lista negra lá e você nunca mais ter a chance de ter o visto concedido. Tem educação, mesmo que tenha sido negado, tem educação, sabe? Simplesmente vai embora, pega em relação à norma, foi negado, tá? Quando que eu posso aplicar novamente, senhor ou senhora? Ah, pode aplicar em tanto tempo. Ah, muito obrigado. E vai embora, não faz show. Porque só piora. Você está mostrando que é uma pessoa desequilibrada. E evidentemente que os Estados Unidos não quer pessoa desequilibrada, um estrangeiro desequilibrado em solo americano, ok? Então essa é a primeira coisa. Tá bom. Você teve o visto concedido, o Departamento de Estado te concedeu o visto e colocou essa informação no seu passaporte, ok? Aí você fala assim, agora eu posso entrar nos Estados Unidos e show, não é assim que funciona. Aí quando você viajar para os Estados Unidos, tem um outro departamento que vai permitir você entrar ou não e vai te dizer quanto tempo você pode ficar lá como visitante temporário, tá? Que departamento é esse? O departamento de Homeland Security. Ele te dá uma autorização
que hoje é digitalizado, antes era um papelzinho, que chama I-94. Esse I-94 significa quanto tempo você está autorizado a permanecer nos Estados Unidos, tá? Permanência temporária. Lá diz, você pode ficar 1 mês, você pode ficar 2 meses, você pode ficar 3 meses, você pode estender isso? Pode. Você tem que aplicar e se eles aceitarem a extensão, a sua justificativa de extensão, eles vão estender e vão te mandar de volta para o endereço que você deu a sua extensão concedida. Mas isso é o Departamento de Homeland Security, tá bom? Não é o Departamento de Estado. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Pegou seu visto, o Departamento de Estado concedeu o seu visto. Você embarcou, viajou, chegou no aeroporto, vamos falar que você chegou no aeroporto de Miami, tá? Qual é o primeiro agente que vai falar contigo, que vai te receber lá? O agente de imigração, esse é o primeiro, tá? Vai te fazer perguntas, responda de forma objetiva, não nada mais do que ele te perguntar, não crie história, não conte toda a história da sua vida, ele não quer saber. Responda apenas o que ele te perguntou, simples assim, tá? E se você costuma ir, né, várias vezes e sempre tem um período concedido, etc e tal, tudo isso está arquivado lá. Cuidado para não mentir, porque ele pode te perguntar uma coisa para poder ver se você vai responder aquilo que já está no sistema registrado e você responder outra coisa. Isso chama atenção. Tá? Aí você fala assim, mas chama atenção do quê? Porque na verdade o oficial de imigração ele também tem uma responsabilidade de ter certeza que o portador daquele passaporte é a pessoa mesmo, não é um passaporte falso, não é uma identificação clonada. Então ele faz perguntas referente ao histórico desse passageiro. Porque se o passageiro não é digamos assim, o detentor do passaporte, ele não vai saber responder o que está, de repente, registrado no sistema. Isso chama atenção. Pode ter sido um passaporte clonado, um passaporte falso, coisas desse tipo, entendeu? Então, isso chama atenção, tá bom? Então tá, você teve o seu período concedido, vamos colocar que você teve 3 meses período concedido. Você pretende ficar mais tempo? Você tem que já aplicar com antecedência. Chegou lá, você decidiu que vai ficar mais tempo, você já pede a extensão, tá? E aí você pode entrar no site, essas informações estão todas no site do Homeland Security ou da imigração. Agora lembre-se, você não vai falar isso para o oficial de imigração, isso não tem nada a ver com ele, ele não faz extensão, ele só faz a sua entrada, a sua primeira entrada. A extensão não é responsabilidade dele. Você não pode chegar para o oficial de imigração e falar, quanto tempo você não vai ficar? Eu pretendo ficar 9 meses, mas eu vou pedir extensão quando eu tiver. Isso chama atenção, isso pode criar uma interpretação diferente. Você seja simplesmente objetivo do seu ponto inicial. Se o visto de turista te permite ficar até 6 meses, quanto tempo a senhora pretende ficar? 15 dias, 30 dias, 2 meses, 3 meses, o tempo que o visto te concede. Agora, se o visto concede que você pode ficar 6 meses, significa que o oficial de imigração vai te dar 6 meses? Não, ele pode simplesmente desconfiar de alguma coisa e falar assim, não, eu te dou 30 dias ou 60 dias para estar aqui. A não ser que você comprove de alguma forma, não, mas eu tenho esse show aqui que eu posso assistir na Califórnia, a data tal, tá aqui, essa data aqui, aí você mostra para ele e vê, não, realmente, ela tem o convite, o ingresso comprado, o nome dela, a data é essa, e são 3 meses, está dentro do período limite, ele reajusta isso sem nenhum problema. Mas aí você tem que, né, provar que realmente você pretende ficar, tá? São coisas que você tem que lidar na hora. Mas assim, o mais importante disso tudo é ter precisão nas respostas, objetividade e não mentir. O segredo é não mentir, tá? Tá. E aí você tem que respeitar
as regras e leis de um estrangeiro, de concessão. E aí você tem o quê? Você tem leis federais, você tem lei estadual, dependendo do estado que você está é diferente, e você tem o condado, que é o xerife, e tem municipal. Então você tem que lembrar que você é um estrangeiro, você está entrando num país que não é igual ao Brasil, tá? E que você não pode, você tem que evitar problema de toda forma. Então, por exemplo, é permitido beber na rua, bebida alcoólica? Não. Aí você vai beber, você vai arrumar problema, entendeu? Então são coisas que você tem que saber o básico do que um estrangeiro pode e não pode no estado que está, principalmente avaliando pelo estado, porque cada estado tem algumas regras específicas. Por exemplo, tem estado, não estou falando para estrangeiro agora, mas vamos supor que você seja um cidadão, more nos Estados Unidos. Por exemplo, tem estado que você pega licença para portar arma, e aí você vai cruzar de carro com outro estado que não permite porte de arma. Você tem que saber, e aí você não pode cruzar esse estado, que você pode ter problema, entendeu? Então, se o seu porte de arma permite só na Flórida, e a Flórida não tem nenhum acordo com outros estados que você vai rodar de carro, não leve sua arma, porque você vai ter problema. O outro estado é outro estado, é outra lei, combinado? Tem que ter muito cuidado com isso, principalmente quem tem green card, okay? Que é um estrangeiro residente, mas que pode ter problema por essas questões de lei estadual, de um estado para o outro. Tem que ter atenção. Sempre que você vai viajar de carro de um estado para o outro, você tem que saber a diferença de um estado para o outro, em algumas questões básicas legais, tá? Que mais que eu posso trazer aqui? Tá. Vamos colocar que você já tem o green card. Você continua sendo estrangeiro. Só que você mora nos Estados Unidos, você mora 5, 6 anos, 7 anos, 10 anos, não importa. Você veio para o Brasil a passeio, voltou. O oficial de imigração, ele pode fazer perguntas de novo. Parece perguntas que não tem muito sentido, mas tem total sentido para ele que está investigando ali se você é quem você diz que é. Então, ele faz pergunta, por exemplo, qual é o carro que você dirige nos Estados Unidos? Qual é o carro que você tem? Né? Ele faz pergunta né, qual que é, se você faz algum college. Porque provavelmente ele tem no sistema e ele está checando se você é você realmente. Novamente, para ver se não é um green card falsificado, um green card clonado, esse tipo de coisa. Então não leve isso como uma atitude de rebeldia, não. Sabe, como se o agente de imigração tivesse te implicando com você, fazendo as perguntas privadas, entendeu? Ele perguntou que carro eu dirijo, qual college que eu tô. Isso não tem nada a ver com imigração. Tem sim, porque ele está ali investigando quem é que está entrando. Ele não sabe se você é realmente a pessoa que está no documento. Ele sabe, tá ali foto e tudo, mas isso não é prova de identificação. E ele investiga se houver dúvida, principalmente por questão de falsificação de documento, coisas assim. Então sempre tem esse tipo de investigação. Por isso que o Homeland Security tem investido tanto em tecnologia biométrica ou identificação por íris, entendeu? Isso é para ampliar a segurança, né? Que é o Departamento de Segurança dos Estados Unidos, tá? Aí qualquer dúvida, manda aí pra gente que a gente vai esclarecendo. E mais importante, tem educação sempre. Educação é o número 1 em relação a isso. Responda de forma objetiva, mas tenha educação. Ele foi mal educado comigo. É ele. Ele é ele. Você é você. Você seja educado. Por que eu digo isso? Porque brasileiro tem essa mania de bater boca com polícia. No Brasil você vê o tempo inteiro isso. O policial chega para fazer uma abordagem, a pessoa já fecha a cara, já responde com grosseria, já questiona, já bate boca. Isso não te traz nenhum benefício. Então, independente da pessoa ter cara fechada ou não, isso é problema dele. Você simplesmente tenha educação,
Mostre que é uma pessoa educada e responda de forma objetiva o que ele te perguntar. Não fique criando achismo. Por que ele perguntou que carro que eu dirijo? Por que ele perguntou que college eu estudo? Não importa isso. Responda, porque com certeza ele está seguindo um protocolo de segurança, tá bom? Não fica com um achismo, não. Responde de forma objetiva, que não dá nada errado se você tiver educação e responder as coisas com verdade. Não tem nada para dar errado, tá bom? E comentários e dúvidas, escreve aí embaixo que a gente responde, tá? Até a próxima. Sucesso para todos.